igreja que nós vemos é simples e reflete a simplicidade de Jesus. Simples no jeito de ser, na forma como toma decisões e principalmente como reparte o amor. Uma igreja que não mede esforço para honrar Jesus e ter com Ele um relacionamento profundo e pessoal. A igreja que nós vemos é um ambiente contagiante, onde tudo que fazemos é com excelência, levando as pessoas a focarem em Jesus. Cada voluntário serve com amor, sem vaidade ou orgulho. Tudo o que elas querem é que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Uma igreja que ama pessoas e trabalha para que o amor não pare na vida de ninguém. Sem hierarquias ou mecanismos de controle, o alvo é construir pessoas que reconheçam que a coisa mais importante é seguir a voz de Jesus. Uma igreja que não julga, mas entende que todos são doentes e precisam de recuperação. Uma igreja que proclama que não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Sabe que a recuperação é um processo a ser vivido um dia de cada vez, todos na presença de Jesus. Uma igreja que diz sim para o que Deus diz sim e não para aquilo que Deus diz não. Uma igreja engajada na missão de Deus, comprometida em levar o Evangelho todo, para o homem todo, em todo lugar. Uma igreja disposta a ir onde Jesus quer ir. Que entende que os recursos que recebe vêm de Deus e os coloca à disposição para o reino. Não acumula bens para si, mas ao contrário, reparte com generosidade. Onde as novas gerações são sim a igreja de hoje. Ela cria condições para que toda criança e todo adolescente possam crescer e amadurecer apontando sempre para a pessoa de Jesus. Uma igreja que interage com a cultura local, de modo intencional, promovendo a redenção dessa cultura, e que se torna conhecida por todos ao seu redor, como um ambiente seguro e de amor. Igreja normal, igreja de Jesus, pronta para viver com Ele na eternidade, mas que escolheu viver com Ele, por Ele e para Ele, aqui e agora. Essa é a igreja que nós vemos. Essa é a minha igreja. Esta é a minha igreja. Essa é a minha igreja. É a minha igreja. Uma igreja normal, vivendo uma vida extraordinária de Jesus. Muito obrigado, banda, obrigado os Becks pelo dia de hoje. Obrigado a Lilian pela tradução simultânea. Você está acompanhando, a gente quer que todas as pessoas ouçam, participem. Então, eu vejo um grupo aqui sendo treinado. A Lilian está treinando um grupo de intérpretes. Se você conhece algum surdo, você pode convidar para ele vir para o nosso culto. Ele vai entender o que está sendo dito, mas também ele vai ser abraçado. Tem um grupo para traduzir, um grupo para abraçar. Então, se você está acompanhando pela internet, tem aos domingos à noite a nossa interpretação. Obrigado a vocês pela dedicação. Essa música fala de duas verdades maravilhosas. Uma é quem nós somos e a outra é quem Deus é. Quando uma pessoa entende e enxerga quem ela é, e entende e enxerga quem Deus é, aí ela começa então a perceber a dimensão da vida, a cura e o plano. Ela tem um caminho para o plano perfeito de Deus para a vida dela. E a gente precisa entender quem nós somos. Somos tão limitados. Mas a gente também precisa entender quem é o Senhor, o Todo-Poderoso, que de um modo sobrenatural entra na nossa vida, mexe no nosso coração, trabalha conosco. Então, em nome de Jesus, que esta presença sobrenatural de Jesus fale com você nesta noite. Amém? Estão preparados? Cuidado com o que você pede para Deus, é sempre bom. Se você está chegando hoje, nós temos, primeiro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Se você tem acompanhado a igreja ao longo do tempo, essa é uma igreja que decidiu viver focada em Jesus. Então nós estamos falando sobre Jesus. Por incrível que pareça, a igreja fala de Jesus. E o nosso tema anual é um ano com Jesus. E este mês nós estamos falando Jesus e a igreja. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre Jesus e a IBM Alphaville. Como a gente se relaciona. Domingo passado falamos sobre Jesus e as cidades.
Jesus ama as cidades e qual é o papel da igreja para não atrapalhar a ação de Jesus nas cidades. E hoje eu quero falar sobre um dos pontos, quando a gente falou de Jesus, aí bem Alphaville, nós cremos que Jesus é a nossa recuperação. Mas eu quero que você entenda muito bem o que significa Jesus a nossa recuperação. O que nós pensamos sobre recuperação e como estamos trabalhando, como vivemos esse processo. A primeira coisa que você vai... Por que eu quero que você entenda? Porque de repente você vai ouvir e falar assim, eu não quero ficar nessa igreja, isso aqui não é para mim. Algumas coisas você vai ouvir aqui. A primeira delas é que todos nós somos doentes. Poxa, Sidney, como assim? Todos pecaram e estão destituídos, carentes da glória de Deus. Deus nos criou perfeito, a sua imagem e semelhança. É tão bonito que Deus se viu em nós. Ele nos fez iguais a Ele. Criou-nos a sua imagem e semelhança. Mas tem uma coisa chamada pecado. Que por meio de um homem entrou o pecado na humanidade, e esse pecado, que é a nossa carne, ele nos fez doentes, enfermos e carentes da glória de Deus. Então, todos nós somos limitados. E quando encontramos com Jesus, aí sim, os nossos pecados são perdoados, a nossa identidade começa a ser resgatada, e a gente pode dizer que somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a possibilidade que um homem caído, pecador, tem, doente, tem de se resgatar e ser curado, é encontrar-se com Jesus. Então, aqui você vai ouvir isso. Nós somos doentes, somos carentes, somos limitados. Jesus entra na nossa vida, a nossa carne não melhora, mas o Espírito melhora. Ele restaura o Espírito e a presença dele, aí vai colocando a gente no eixo. E dia a dia é uma luta da carne e do Espírito, e aquilo que a gente cooperar vai ser mais forte. Uma outra coisa que você vai ouvir aqui bastante é que nós, nenhum desses pastores, nem o santo Carlos Barcelos, nem o jovem Fernando, nem o amável Marcos Gladstone, nem o gordinho fofinho do Hugo, nem o gordão do Sidney, nem o Macode, que é um boneco, o vovozinho querido, nenhum de nós... E nenhum pastor no mundo, nem o Leandro, que é o nosso feliz, né? Está sempre sorrindo. E o Guilherme, que é o zangado, está sempre bravo. A gente só ficou procurando quem será a Branca de Neve, né? Nenhum de nós, nenhum pastor no mundo está habilitado para dar cobertura espiritual para você. Então nós não vamos te oferecer isso. Nós estamos debaixo da cobertura espiritual de Jesus. Nós, pastores, temos um compromisso com você, um compromisso de cuidado, um compromisso pastoral. Como descrito lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4. Pastoreiem o rebanho de Deus que estão aos seus cuidados, cuidando deles não por ganância, não por pressão, mas por livre vontade. Nós estamos disponíveis por vontade para cuidar de vocês. Cuidem deles não por ganância, mas como Deus quer. Nós não queremos tirar nada de vocês. E lidem com eles, não como controladores do rebanho, mas como exemplo. Então, nosso compromisso é, queremos servir vocês, cuidar de vocês sem pressão. Queremos cuidar de vocês sem exigir nada em troca. Não queremos o que você tem. E queremos... em nome de Jesus e com a graça dele, ser exemplos para vocês. Esse é o nosso papel pastoral. Mas o que nós vamos fazer com você, nós não podemos te dar cobertura espiritual, nem unção especial, mas nós vamos levar você sempre para Jesus. Porque a gente acredita que é ali que está a cura. É ali que a sua alma vai ser resgatada. É ali que as suas emoções vão ser sanadas. É ali que a dimensão de quem você vai perceber exatamente quando você olhar para Jesus. Então, esta é a igreja que você está visitando hoje, essa é a igreja que você está chegando, essa é a igreja que você faz parte. Puxa, mas aqui não vai ter a oração milagrosa dos 318 pastores? Não, não vai. Mas não vai ter a vigília do fogo santo? Aliás, tem vigília na próxima sexta, eu quero te convidar. A gente, nessa igreja, a gente ora. Oh, glória, né? Eu vi um glória aí, tem um irmão pentecostal aqui. Glória a Deus, irmão.
A gente ora nessa igreja, então no próximo domingo a gente não ora só nas vigílias. Na próxima sexta-feira, das 20 às 24, nós vamos ter uma vigília. Na minha época, a vigília era da meia-noite às 6, né? A gente orava a noite inteira, lembra disso, né? Agora é a vigília pós-moderna, das 8 à meia-noite, que depois o povo não fica mesmo, né? Eu cansei de começar a vigília às 10 da noite com um monte de gente, terminava sozinho, o pastor, a mulher, os filhos e meia dúzia. Não quero que você sofra além do que Jesus já sofreu. Então a gente vai orar junto. Nós vamos orar por família e vamos orar por missões. Próxima sexta, das 20 às 24. Então você vai ouvir algumas coisas pertinentes sobre recuperação. Todos somos doentes, Jesus é a fonte. Não existe nenhum pastor, nenhum homem no mundo capaz de tocar a sua vida para curar você. Aonde é que a gente aprende isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente aprende isso com Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Esse texto é fantástico e nos ensina muitas coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 1 a 13. Diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esse texto ele fala dos doentes, depois ele fala o que Jesus faz com os doentes. Eu já disse, quem são os doentes? Todos nós somos doentes. Você pode completar no seu esboço: todos somos doentes. Romanos 3:23, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem 3 doenças que afetam o homem. A primeira é a doença da alma. A doença da alma chama pecado. Quando, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um, todos nós fomos feitos pecadores. Eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. A nossa doença é quem somos. Nosso pecado original. Uma outra parte da nossa doença é aquilo que a gente faz. Ou aqueles pontos que vão acontecendo na nossa vida. Então, a nossa doença da alma. Nós somos criados, é bonito quando você vê um bebê nascendo, ele nasce perfeito, muito bem, puro, mas ele já é pecador. Essa criança vai crescendo, ele começa a pegar a coisa do irmão, ele começa a bater no outro, ele está dentro dele. Calvino já dizia isso. O mal está dentro de nós. Até que ele se encontra com Jesus. Mas, ao longo da nossa história, a nossa alma já nasce com a tendência a ser dobrada. E ao longo da nossa história, a gente vai se machucando. Às vezes, aquilo que somos e aquilo que fazemos, ou aquilo que fazem conosco. Nós sofremos, uma pessoa que sofre um abuso, ela dobra a alma e ela vai ter consequências na sua vida.
um divórcio que você não esperava, uma amizade, uma frustração, uma expectativa, um acidente de percurso, uma enfermidade na família, uma crise dos seus pais que afetaram você, a sua história, aquilo que você viu quando criança, aquilo que você experimentou na fase adulta, relacionamentos destrutivos, enfim, você vai sendo machucado. Então, as doenças da alma. Doenças da alma se manifestam de diferentes maneiras. O Carlos é especialista nisso. Depressão, codependência, autocomiseração, e assim vai. Mas também existe a doença física, os doentes fisicamente doentes. Nós cremos na cura física. Nós cremos que Deus recupera a saúde das pessoas. As pessoas são doentes e hoje cada vez mais doentes, os vírus e bactérias cada vez mais fortes, os remédios cada vez mais fracos e os médicos estão... E aí, o que fazemos? A medicina avançou muito, mas as doenças avançaram muito. Então, doença física, e Jesus toca no físico? Toca. Ele toca no físico, e a gente vai entender como e porquê. O Hugo é um milagre, fisicamente. O Sidney é um milagre, fisicamente. Com certeza nós dois não estaríamos mais aqui, se não fosse o milagre de Deus. O Fernando é um milagre. A gente vê o Fernando bonitinho aqui, ele fala que nem paulistano, ferinando e tal. Esse cara tem 40% a menos de pâncreas, não é isso? Há 5 anos atrás, o Fernando teve um tumor no pâncreas e tirou 40% do pâncreas. Tão bonito, feliz, sorridente, com 40% menos do pâncreas. O que é isso? É milagre. Um jovem, 37 anos, enfrentou um câncer, já contou o testemunho dele aqui, um quase velho, de 45, que teve uma trombose e, humanamente falando, 53% dos diagnósticos eu morreria, e 47% eu teria uma bolsa de colostomia para acompanhar o meu intestino. Essa era a previsão, mais otimista. Mas Deus faz milagre, nos cura fisicamente. E talvez você tenha histórias na sua vida de milagres. Então, doenças físicas. E a doença espiritual. Então, doença emocional, doença física, doença espiritual. O homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Porque o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado que nos separou do plano original, gerou em nós um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Amém? Essas são as doenças que nos afetam. Puxa, pastor, eu vim aqui para ser animado e você está me deprimindo. Não, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar com aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Como que Jesus age. E esse texto ele é fantástico porque ele nos mostra isso. Os personagens desse texto eram a multidão que traziam para Jesus e um grupo de religiosos. A multidão acompanhava Jesus, via o que ele estava fazendo e trouxe para ele um homem paralítico. Paralítico mesmo, de cama, não andava. E trouxe para Jesus para ser curado. A expectativa daquelas pessoas é que Jesus o curasse, fizesse andar e saísse dali. De um outro lado, a gente tinha os fariseus e os religiosos da época olhando aquilo. E o objetivo dos religiosos, eles procuravam uma falha, onde Jesus pode falhar e errar que nós queremos pegá-lo. O objetivo era condenar, eles não aceitavam que ele se autoproclamasse próprio Deus. Então não reconhecemos como Deus e ele vai falhar e nós vamos pegar isso. Eu fazendo uma metáfora, eu digo aqui que esse paralítico somos nós. Jesus e os fariseus, os religiosos, representam em muitos casos a igreja de hoje. E eles trazem o homem para Jesus e Jesus, olhando o coração, disse, por causa da fé que vocês têm, eu lhes digo, os seus pecados estão perdoados. Uau! Mas ele tinha um problema físico. Aí os fariseus aqui, quem é você, está vendo? O cara se acha. Eles começaram, na mensagem diz assim, eles começaram a cochichar entre eles e falar baixinho. Eles eram os beatos da época. Assim, quem é o cara? O cara está se achando. Vem um paralítico e ele perdoa os pecados. Quem é esse homem para perdoar pecados? Aí Jesus disse sim, os pecados estão perdoados. Quando ele disse para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, a sua alma está livre.
Aquilo que era o seu pecado original está lavado. Aquela dívida que todos nós temos, a sua dívida impagável, está paga, quitada. As dobras da alma que você tem por conta dessa enfermidade, por conta da sua situação humana, elas estão desdobradas. Você pode viver uma vida livre, você pode viver uma vida leve, e as suas emoções estão sanadas. Foi isso que Jesus disse para aquele homem. Enquanto Jesus estava fazendo o milagre, onde estavam os religiosos, eles estavam dizendo: eu duvido, eu não creio, eu não acredito nisso. E Jesus, no segundo passo da cura, ele olha para aquele homem e diz assim: vocês também, eu vou mostrar para vocês que o poder de Deus é maior. E então, para mostrar o poder de Deus, ele olhou para aquele homem e diz: levanta-se e você vai levanta e anda. E Jesus curou fisicamente aquele homem, como diz o texto, se você olhar aqui. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Jesus cura aquele homem, manifesta o poder de Deus. O único que tem poder para curar fisicamente uma pessoa é Jesus. Amém? E ele curou a alma, curou o físico. E os religiosos? Bom, vamos continuar seguindo. Quem esse homem pensa que ele é? E Jesus prossegue mais um pouco e ele vai para a casa do coletor de impostos. É mais ou menos um homem chamado Mateus. Coletor de impostos, ele era super mal visto, porque ele cobrava impostos dos judeus para mandar para o Império Romano. Então você imagina como esses homens eram odiados. Primeiro, judeu tendo que pagar imposto, judeu tendo que pôr a mão no bolso, dar dinheiro para alguém, e ainda para mandar para o império que os... Então era bem complicado. Eram as pessoas, uma das mais mal faladas e mal vistas na cidade. E Jesus vai para a casa deles, se assenta com eles, come com eles. Aí o fariseu, os religiosos dizem: não, agora não dá. Isso aí já é demais. Continuaram criticando. Ao invés de se entregar e render glórias e reconhecer e se abraçar e se lançar para Jesus, eles se fecham. E Jesus olha para eles e fala o seguinte: vocês que se acham justos, vocês que se acham curados, vocês que se acham bons, eu não vim para vocês. Eu estou preocupado com aqueles que são os doentes. E eu quero que vocês aprendam o que é misericórdia. E eu vou tocar na vida deles, eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar disponível, tocando, salvando, curando, restaurando, para que a glória de Jesus, a glória do Pai, seja vista e anunciada na terra. E aqueles religiosos tiveram a escolha. Então Jesus não está preocupado. Não estava preocupado com eles. Eu vim para os que precisam. 4 coisas que Jesus pode fazer, olhando esse texto bem rapidamente. A primeira delas, se você está completando: Jesus te ama e está disponível para você. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Tem esse texto aqui. Tem. Pecadores. Eu vim para você. Eu vim para você, eu vim para você, eu vim para todos aqueles que, olhando para si, se enxergam como pecadores. Eu vim para você que, se olhando como dependentes, como carentes, vocês vão conseguir se achegar a mim. Mas se você se achar muito bom, você não chega perto de Jesus. Eu vim para todo aquele que estiver disponível. Então Jesus está disponível. Quando você olha para você e reconhece as suas limitações e vem para Jesus, Ele te recebe. Recebe, atua na sua vida e Ele vai fazer o melhor para você. Puxa, ele vai fazer tudo que... Ele não sempre vai fazer o que você quer. Graças a Deus que Ele não faz o que você quer. Ele faz o que você precisa.
Ele faz aquilo que você precisa para que a glória dele seja vista na sua vida. Isso Jesus faz. Segunda coisa que Jesus faz, Jesus restaura as suas emoções. Ele disse ao paralítico: tenha bom ânimo. A nossa alma sem Jesus, ela é como uma bola murcha. Você já tentou jogar bola com a bola vazia? Ela fica pesada, ela não sai do chão, ou ela bate na sua mão e machuca, né? Mas quando a gente se aproxima de Jesus, a nossa alma se enche e a gente fica leve e funciona. Tem dia que você acorda para baixo, deprimido, triste, muita conta para pagar. Aí você abre um salmo, já aconteceu isso? Você abre um salmo, um texto bíblico, lê, e você se inspira. Tem dia que as situações da vida te pressionam e as perguntas sem respostas e a ansiedade que gera coloca sobre você um peso maior e você vai para Jesus e ora e os seus problemas continuam, mas a sua alma se encheu. Toda vez que você se aproxima de Jesus, a sua alma se enche. Isso foi o ânimo que Jesus trouxe para aquele paralítico. Sempre que você precisar, sempre que você reconhecer e se aproximar de Jesus, Ele vai encher a sua alma. Ele vai literalmente encher a sua bola. Então Jesus restaura a alma. Jesus restaura o seu corpo. Pega a sua maca, levante-se e anda. Levante-se e vá para casa. Jesus curou aquele homem fisicamente. Nós cremos na cura física, como eu disse aqui. Mas Jesus vai curar fisicamente uma pessoa, não para que ela dê dízimo na igreja e depois fique devendo a um pastor. Jesus vai curar fisicamente uma pessoa, não para que uma igreja ou uma pessoa fique famosa, como fazedor de milagres. Jesus vai curar fisicamente as pessoas, para que a glória dele seja vista. Jesus vai curar fisicamente as pessoas, para que você experimente o poder de Deus na sua vida. Eu sempre penso e digo que eu gostaria muito que as pessoas se aproximassem de Jesus enquanto elas estão bem. Tem gente que está com saúde, está super bem, mas, não dá, vê um monte de dificuldade. Aí a pessoa cai numa cama, preciso tanto de Deus, encontrei Deus. E é bom, ainda bem que encontra Deus na hora que está deitado e doente. Mas seria tão bom se você encontrasse Deus na hora que você está bem. Aproveite a oportunidade. Jesus está disponível para quem está bem, e Jesus está pronto para resgatar quem está mal. Eu queria tanto que as pessoas se aproximassem de Jesus quando elas estão bem financeiramente. O cara está mandando bem, ganhando dinheiro, a empresa está lá em cima. Mas ele está lá em cima e ele não pensa no outro, ele está nele, é o mundo dele. Aí daqui a pouco dá alguma coisa errada e despenca. E o cara está ali contando moeda, daí ele se abre, preciso da igreja, preciso de Jesus. Daí ele se abre, graças a Deus, Jesus entra na vida dele. Então eu creio que Jesus usa os momentos difíceis da nossa vida. Mas eu quero falar para você também que está no momento bom da sua vida. Tudo que Jesus está fazendo e dando para você, é para você aproveitar e repartir com outras pessoas. Então se aproxime de Jesus hoje que você está bem. Se aproxime de Jesus enquanto você está fazendo as suas 5, 6 viagens para o exterior. Tem gente que faz, né? Tem gente que vai todo mês. Vai passear férias na Europa ou na América, eu tenho que decidir. Quando está frio, eu vou. Quando está inverno lá, eu venho para o verão aqui. Quando está inverno aqui, eu vou para o verão lá. Que beleza. Uma vez perguntaram para um milionário: que cidade você mora? Onde você prefere morar? Lá ou aqui? Ele falou assim: olha, eu quero morar em todas as cidades. Que bom, tem gente que pode. Mas venha para Jesus enquanto você pode. Mas venha para Jesus também se você não pode. Jesus aceita enquanto você pode, e Jesus aceita você enquanto você não pode. Jesus te cura quando você está mal, mas Jesus também quer te abençoar enquanto você está bem. Entenda que a saúde que você tem veio de Jesus, e a saúde que você precisa está em Jesus. Jesus cura o corpo. E Jesus restaura o seu espírito, visto por meio de um homem entrou o pecado, por meio de um só homem também virá a ressurreição de todos os mortos. Da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.
Se você se encontra com Cristo, se rende a Ele, se aproxima dEle, a sua alma se enche e você pode dormir tranquilo. Você pode dormir com a certeza que se você fechar os olhos, a morte é lucro. Você vai estar melhor do que quando você estava aqui, ainda que a sua condição fosse boa. Então Jesus trabalha com a gente. A gente tem ensinado nessa igreja que eu não posso, mas Jesus pode. Nenhum homem pode, nenhum pastor pode, mas Jesus pode, se eu deixar. Se é Jesus que pode e eu não posso, o que você pode fazer então no seu processo de cura? Como que você pode trabalhar isso? Qual é o seu papel nessa história? Não sejam como os religiosos, mas todos nós precisamos ser como esse paralítico. Tem duas coisas que eu gostaria de dizer para você que você pode fazer. A primeira delas é que você pode admitir a sua condição e se entregar a Jesus. Isso é o seu papel. Quem sou eu? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Nós temos ensinado você assim, se você tem uma pergunta, pergunta para Jesus que Ele vai te dar a resposta. Não tem pergunta que não fica sem resposta. E eu quero te ensinar uma outra coisa hoje. Pergunta para Jesus quem você é. Talvez você está me ouvindo aqui e você está dizendo assim, mas eu sou doente, qual é a minha doença? Esse pastor não está exagerando? Se você perguntar para mim da sua doença ou para algum dos pastores aqui, talvez você vai brigar com a gente. O Carlos é especialista, 30 anos fazendo isso. A gente, pastor, é treinado para entender gente. Então, às vezes a pessoa chega e nos traz um problema. Você está ouvindo a pessoa e você pensa, bom, o problema é esse, mas a pessoa não admite aquilo. E aí você, pastor, fala para a pessoa qual é o problema, ela fala assim, não quero mais esse pastor, vou mudar de igreja. Esse pastor é muito duro. Aí você vai para um terapeuta. Não, eu vou para um terapeuta que pastor é... Aí o terapeuta olha para você e fala para você o que você precisa ouvir. Aí você fala assim, eu mudei de terapeuta também. Porque o pastor é duro, o terapeuta não sabe nada. Ah, mas eu vou para os meus amigos. Aí você pega o seu melhor amigo, aquele de infância, que cresceu com você, e você pergunta para ele, faz uma pergunta, e ele te responde sinceramente, dizendo quem você é. Você perde um amigo. Quantos amigos eu já perdi por falar para eles o que eu achava que eles precisavam ouvir? Quantas ovelhas eu já perdi porque falei para elas o que eu achava que elas precisavam ouvir? Mas eu tenho certeza de uma coisa, se você perguntar para Jesus quem você é, Ele vai falar e você não vai ter para onde correr. Então o que eu queria ensinar para você hoje, puxa, qual área da sua vida, você deve estar se perguntando, qual área da minha vida precisa de recuperação? Sabe o que você faz hoje? Você quer cooperar com Jesus na sua recuperação? Pergunta para Ele, quem eu sou? Como o Senhor me vê? Se eu falar para o Marcos que ele é orgulhoso, ele vai se ofender comigo. Mas se Jesus falar para o Marcos que ele é orgulhoso, então pergunta para Jesus, quem é você? Pergunta para Jesus o que Ele acha de você. Já pensou? Você tem coragem de fazer essa pergunta? A hora que você fizer essa pergunta, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, você vai ter uma resposta. E você vai começar, eu tenho certeza que você dará o primeiro passo da sua recuperação. Aquele paralítico, o que ele fez e aquelas pessoas fizeram com ele, eles levaram ele para Jesus. Eles reconheceram a condição deles e ele foi curado. Se você não reconhecer aquilo que não é confessado, não pode ser curado. Se você reconhecer a sua condição e ouvir de Jesus e aceitar de fato o que Ele pensa de você e as áreas da sua vida que precisam ser melhoradas, você vai melhorar. Amém? Agora, enquanto você se achar um cara normal, tranquilo, sem nenhum problema, eu sou dos justos, eu não sou doente, eu sou os justos. Aqueles fariseus, eles se perderam se não encontraram Jesus. Então, primeira coisa que você pode fazer para cooperar, pergunte para Jesus o que Ele acha de você. A segunda coisa, coopere com Jesus no seu processo de recuperação. Coopere com Jesus no seu processo de recuperação. Nós nessa igreja temos um meio, um caminho
Eu disse para você no começo que quando você nos procura, nós vamos levar você para Jesus e vamos deixar você lá. Mas nós temos um processo para te ajudar, um dos processos para ajudar você a encontrar Jesus, que é um processo chamado Celebrando a Recuperação. Toda terça-feira, às 20 horas aqui. Esse é um processo, é um caminho que nós temos. Como é que é esse processo? Você pode decidir entrar nesse processo. São 8 princípios para a recuperação. A realidade, primeiro princípio, eu vou entender quem eu sou. O segundo princípio, eu vou admitir a existência de Deus, quem Deus é, como Ele age. Então, quem eu sou? Não sou nada, eu não posso nada. Mas eu vou olhar para Deus, Deus é tudo e pode tudo. O terceiro princípio, eu vou dar o passo, eu vou me comprometer com a minha recuperação. A recuperação pessoal é um compromisso. Um dia de cada vez, todos os dias com Jesus. Tem dia que está melhor, tem dia que está pior. E é tão bonito, gente, a gente vê uma pessoa avançando num processo de recuperação. Recaída faz parte do processo de recuperação. Não é isso, Barcelos? E às vezes você vê uma pessoa, ela está assim, ó. Ela quando se aproxima e começa a decidir a sua recuperação, a vida dela está aqui. Aí daqui a pouco a vida dela está aqui. E ela continua avançando. E daqui a pouco a vida dela está aqui. E daqui a pouco a vida dela está aqui. Tranquila, caminhando. Todo mundo vai ter alguma onda. Sempre a gente tem alguma coisa. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a sua vida pode ser um pouco mais linear, um pouco mais tranquila. Compromisso. Quando você, realidade, esperança, compromisso, você chega num ponto que muita gente para aí, na limpeza. É você olhar a sua história, fazer o seu inventário. Tem gente que fala, eu estou não celebrando, mas não estou preparado ainda para fazer inventário. Você fazer um levantamento da sua história, e aí você então identifica os pontos, e o quinto princípio, a transformação, você vai mudar os hábitos. Não adianta apenas querer, você precisa fazer. Não adianta ser honesto, precisa parecer honesto, e assim você vai mudando a sua vida. E a reparação, quando você está num processo de recuperação, você pede perdão e libera perdão. E você muitas vezes volta e refaz algum caminho se aquilo não for causar um mal maior. É importante no processo da recuperação. Depois, manutenção, você avalia, medita, ora. E depois, o 8º princípio da recuperação. Você ajuda outras pessoas. Você usa a sua dor, você partilha com outros. Enquanto uma pessoa, você partilha a sua dor para ajudar outras pessoas. Enquanto uma pessoa não está pronta para ajudar outras pessoas, enquanto uma pessoa não está ajudando outras pessoas, ela não está em recuperação. O processo de recuperação. Quem está em recuperação ajuda outras pessoas. Quem está em recuperação sente compaixão em relação a outras pessoas. E às vezes a gente fala assim, agora eu me recuperei. Bom, agora, Hugo, eu estou pronto, eu posso cuidar de você, porque eu estou aqui, já sarei e você é o doente. Não. Quem está em recuperação de verdade, nunca acha que já chegou. Mas a minha dor pode ajudar o Fernando. A minha dor pode ajudar o Hugo. A dor do Hugo pode ajudar o Carlos. E nós vamos fazendo o que chamamos de partilha. A melhor coisa do Celebrando, uma das melhores coisas do Celebrando é botar a gente, todo mundo no mesmo tapete. E debaixo da mesma unção. E ter uma trilha. Um dia de cada vez. Todos os dias com Jesus. Eu não posso, mas Jesus pode. Se eu deixar, vamos repetir isso. Eu não posso, Jesus pode, se eu deixar. Você pode se recuperar. Você vai ouvir isso nessa igreja, enquanto eu for pastor, e eu espero que até Jesus voltar. Jesus tem o poder de recuperar pessoas. Eu quero encerrar essa palavra mostrando para vocês 3 vídeos de pessoas que foram da comunidade, que estão recuperadas e que a sua história tem nos abençoado. Eu espero que abençoe você nessa noite. O meu processo de depressão, quando eu estava dentro da depressão, eu coloquei a minha vida aos pés de Jesus, ao pé da cruz, porque naquele momento eu dependia de Jesus, porque eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu me lembro que na época eu passei e-mail para os meus irmãos do PG, para as minhas amigas, eu clamava ao Senhor, eu dobrava os meus joelhos de madrugada, orando e pedindo a Deus a cura, pedindo a Ele que agisse na minha vida. A partir do momento que Deus falou no meu coração,
através da palavra do pastor Carlos Barcelos, naquela noite, de que nós temos que sentirmos a dor do outro, nós temos que passar por ela às vezes, eu senti já que Deus tirou aquela dor que vinha, que eu não sabia de onde vinha, aquela dor da depressão, aquela angústia que tomava conta da minha vida, do meu coração. E daquele momento em diante, Deus tirou, como se fosse instantaneamente, porque eu precisava passar por aquilo, para eu entender que todos nós somos sujeitos a ter depressão. E a depressão não depende só de mim, a cura. Eu tenho que querer, sim, mas eu preciso também da ajuda. E Deus tirou. Daquele dia em diante eu não tive mais depressão, voltei para casa já sem aquela dor, já fui me recuperando durante a semana e nunca mais eu tive aquela dor que estava me consumindo, que eu chorava, que me tirava o sono, me tirava a paz. Eu só queria ficar em casa dormindo, chegava do trabalho, só queria dormir e ficar lá no meu quarto. Hoje eu tenho muito mais a preocupação em orar pelas pessoas que têm depressão e procurar ajudá-la, porque eu sei realmente que é uma dor que independe do que eu venha fazer para que ela saia de mim. Eu dependo da ajuda de Deus e o celebrando ajuda muito nessa recuperação. Então, hoje eu estou aqui porque eu preciso agradecer, dizer para todo mundo e mostrar para todo mundo a gratidão que eu tenho a Deus. Por quê? Pela mudança que Ele fez na minha vida, pelo que eu era e pelo que eu sou. Há 2 anos atrás, se alguém me perguntasse como eu era e o que eu esperava de um relacionamento, em uma comunhão com alguém, eu diria que eu não esperava nada porque eu não gostava de gente. Então, por causa das decepções que eu tive na vida com pessoas, eu me fechei e fui me retraindo e fui ficando cada vez mais para dentro de mim mesmo, até o momento em que eu não saía mais de casa porque eu não queria mais conversar com gente. Eu resumi minha vida à minha família dentro da minha casa, do portão para dentro da minha casa. E nessa fase difícil que eu passei, só tinham 2 pessoas, 2 amigos que eu realmente conseguia me conversar ainda e que eu me sentia bem de estar com eles. E uma dessas pessoas era cristã e eu também nem sabia disso, mas ele falava tanto de Deus e isso me fazia tão bem que eu gostava de conversar com ele e ficava perto dele para conhecer mais. Porque até então eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Minha vida era só eu e eu. E essa pessoa ela me discipulou durante 2 anos, tentou me fazer ir para uma igreja e eu sempre recusava. E no fim dessa história, depois de muito ele insistir, um dia que eu já estava meio assim, sem desculpas para dar para ele, eu disse para ele: monte uma igreja na sua casa que eu vou. Enquanto a igreja for em outro lugar, eu não vou porque eu não me sinto bem. E ele riu e não disse mais nada, e ficou por isso mesmo. Só que o agir de Deus é tão maravilhoso, que hoje eu entendo isso, antes eu não entendia, que ele fez acontecer uma igreja dentro da casa dessa pessoa. Ele criou um pequeno grupo e me convidou a participar do pequeno grupo. E quando ele me convidou, ele disse: agora você vai ter que ir, porque você disse para mim que se eu montasse uma igreja na minha casa, você iria. E eu montei. Então eu fui. E lá eu conheci o pastor Sidney, que é uma pessoa que tem tudo a ver com a minha história. Ele faz parte do início ao fim disso, porque foi através dele trazendo a palavra pra gente, pra mim, pra minha família, que eu comecei a realmente entender quem era Deus na minha vida. E a partir daí foram 5 meses de pequeno grupo, participando com ele como líder. E depois 1 mês e meio de igreja e logo em seguida o batismo, porque eu tinha certeza do que eu queria. Certeza absoluta de que era isso que eu queria para minha vida. E desde então, Deus mudou minha vida de tal maneira que hoje, se antes eu não queria gente, hoje eu não vivo sem gente. Consigo ficar sem meus amigos. E só tenho a agradecer. Só dizer que se tinha alguém que podia mudar minha vida, não era uma pessoa, era Jesus. E ele mudou. Querido Deus, daqui exatamente 2 dias, uma das joias preciosas que o Senhor nos deu
completaria 24 anos. Dos 23 anos e 5 meses que o nosso querido filho Henrique passou conosco, 6 meses pudemos usufruir da bênção de ter um bebê saudável e muito sorridente. Foram 23 anos com alguns momentos de desespero, como ao saber que ele estava com o cérebro lesionado como sequela de uma meningite pneumocócica. Tal lesão tirou a possibilidade dele olhar as flores dos campos e de usufruir de tantas maravilhas da natureza que o Senhor criou. Ficamos um pouco perdidos, sem saber o que fazer então. Como a tua palavra mesmo diz, o nosso socorro vem do Senhor. Era para o Senhor que entregávamos as nossas lágrimas e as nossas dores. Fui esperando a cada fase de criança que o Senhor colocasse a sua mão de poder sobre a vida dele. Esperávamos que o Senhor o restaurasse e, como muitas crianças, ele pudesse brincar, ir para a escola e comer algumas guloseimas que elas tanto gostam. Acho que ele adoraria comer brigadeiro e cachorro-quente. Deus, essa é uma carta de agradecimento por tantas coisas que aprendemos ao conviver com o Henrique, por tanto amor que o Senhor colocou no nosso coração por ele e por termos aprendido a amá-lo sem esperar nada em troca. Eu te agradeço por um momento de dor, ao vê-lo tão inerte, lhe supliquei para vê-lo sorrindo novamente. E o Senhor atendeu a minha oração. Naquela semana, ele esboçou um pequeno sorriso, até começar a dar gargalhadas. Às vezes, nos bancos das igrejas, as pessoas não entendiam o motivo das suas gargalhadas. Nem eu mesma, mas recebi aquele momento como um presente teu. Aliás, obrigada por ter caminhado conosco em algumas igrejas onde as pessoas o amaram e faziam-nos sentir queridos naquele lugar. Em algumas igrejas tiveram pessoas que fizeram a diferença na nossa família. Para nós, era importante que as pessoas que o Senhor colocava ao nosso lado, mesmo que por um tempo pequeno, não tivessem preconceito em receber alguém com um corpinho tão debilitado. Te agradeço pelo marido que me deste, que esteve comigo, lado a lado, em todos os momentos de dor, de alegria e de decisões que tínhamos que tomar em relação a cada tratamento. Te agradeço pelo nosso filho Tiago, que mesmo sem entender direito o que estava acontecendo na sua infância, sem entender por que o irmão não brincava com ele, sem entender o motivo das minhas ausências, pois precisei ficar meses com o Henrique no hospital. Ele cresceu também sabendo amar o irmão, sem esperar nada em troca. Obrigada, Deus, porque os dois foram meu suporte em diversas vezes que fraquejei e precisei que eles me amparassem. Há um ano atrás, o Senhor moveu meu coração para estar aqui no jantar do Thanksgiving. Meu coração se encheu de alegria quando a Kátia me disse que nós teríamos todo o suporte que o Henrique precisasse, para que toda a família pudesse participar desse momento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Por muitos anos não podíamos ser juntos, mas esse foi um momento muito especial. Fomos recebidos com amor e alegria. A partir desse dia, o Tiago e o Humberto começaram a frequentar mais assiduamente a igreja e eu e o Henrique ficávamos em casa. Quando eles voltavam para casa, enquanto lanchávamos, me contavam sobre o que foi pregado naquele dia. E assim, eu também recebi a palavra do Senhor para começar uma nova semana. Portanto, Deus, nesse dia que novamente estamos reunidos aqui para agradecer as bênçãos recebidas, receba a minha gratidão por todo o tempo que o Senhor permitiu que o Henrique estivesse conosco e por já, desde o dia 15 de maio deste ano, ele estar usufruindo da vida eterna que o Senhor nos garantiu, através do seu Filho Jesus. Sei que ele está bem, sem dor, sem medicação, e deve estar aproveitando tudo que o Senhor preparou para ele. A minha saudade é grande, sinto falta de beijá-lo e de abraçá-lo, mas o meu coração se aquieta quando recebo o seu toque de amor. E sinto que ele está recebendo de ti tudo que o Senhor pode lhe dar. Obrigada, meu Deus, por dirigir as nossas vidas, obrigado pelo seu amor e por essa comunidade que agora faz parte das nossas vidas. De sua filha que sente de perto os teus cuidados, Adrienes. 3 histórias fantásticas. Eu não sei qual é a sua história, mas eu sei que Jesus pode fazer a sua alma se encher novamente
Eu sei que Ele pode mudar, eu sei que Ele pode te abençoar, eu sei que Ele pode te encorajar, eu sei que Ele pode sanar o teu caminho. Ele não curou o Henrique, o cérebro do Henrique não voltou a funcionar, mas Ele manteve a família, Ele curou a família. Essa família está com a gente hoje, feliz da vida, gratos a Deus, capazes de agradecer a Deus. Isso é um milagre. Ele curou o Edu, a alma, o relacionamento. Imagina uma pessoa que não gosta de gente agora diz: eu não vivo sem gente. E Ele curou a Edna. A Edna é uma pessoa que a gente sempre vê cantando, uma pessoa líder da igreja. Mas a Edna teve depressão. Mas a Edna não é crente. Crente tem depressão, crente passa por momentos difíceis também. Mas a presença de Jesus nos tira, nos livra, nos cura, nos restaura, nos anima. Então eu não sei qual é a área, mas eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos ouvir, cantar junto. E se você quer entregar uma área da sua vida, uma área de recuperação, você já enxerga: eu preciso de recuperação e eu quero entregar essa área para Jesus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Pastores e líderes dos pequenos grupos, nós vamos descer, orar com você e vamos entregar você para Jesus, porque é ali que está a cura. Enquanto cantamos, pode sair do seu lugar e acompanhar a gente. Eu mudei. De te conhecer.
presente conhecer, tua presença transformou-me. Eu não mais sei como teu amor, que antes de te conhecer, tua presença transformou-me. Queria que todos vocês orassem nos seus lugares, onde vocês estão, se apresentando a Deus. A gente pode juntar grupos aqui. Os backs, por favor, desçam, me ajudem a orar para as pessoas aqui. Línia, se você quiser descer também, tem um grupo aqui. Pega uma mulher com outro, faz um grupo de mulheres, um grupo de casais, todos nós orando. Ore para as pessoas, ore aí no seu lugar. Coloque-se diante do Senhor Jesus. Eu espero que você saia daqui nessa noite aberto para ser curado, curado pela presença de Jesus. Pode orar, Carlos. Abraça um grupo, abraça esse casal e ore por eles. Elaine, ore aí, você pode orar. Nós só estamos levando você para Jesus e recomendando a sua vida para Jesus nesse momento. Ouve, Senhor, as nossas orações neste lugar. Toca em cada coração, enche a alma das pessoas. Que hoje seja um dia de mudança. Que cada um de nós possa dizer: não mais serei o que já fui, mas serei novas pessoas, nova criatura em Jesus. Levamos essas pessoas ao Senhor, cada pessoa que entregamos e recomendamos ao Senhor. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pelo teu amor por nós, Jesus. Obrigado pelo teu poder acessível a todos nós. Enxuga as lágrimas, sana o coração, liberta cada um. Que o Senhor traga cura, saúde para relacionamentos. Que o Senhor traga encorajamento para aqueles que estão tristes. Que o Senhor possa trazer arrependimento para aqueles que estão em pecado. Meu Deus, limpa-nos, livra-nos de quem somos, perdoa-nos pelo que fazemos e faz-nos cada dia, Pai, parecido com o Senhor Jesus. Somos dependentes de Ti, cremos em Ti, Jesus, dependemos de Ti, Jesus. Tu és, Jesus, tudo o que precisamos. Peço que o Senhor abençoe a semana de cada irmão aqui. Peço que o Senhor abençoe e acolha cada pessoa que está entregando para Ti neste momento. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, coragem, serenidade. E que nós possamos caminhar seguros na Tua direção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, a direção, a presença do Espírito, seja com cada um que está aqui, com os nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, com aqueles que sofrem lutados, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Pedimos que o Senhor visite o Rogério e a Jaqueline no hospital, trazendo paz ao coração, saúde, discernimento, curando, cuidando desta família que é do Senhor. Põe a Tua mão, continua com a Tua mão sobre a vida deles. Entregamos os nossos dias, a nossa semana ao Senhor Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Pode acender a luz ali naquele espaço, celebrando a recuperação. O Carlos Barcelos vai estar ali, você pode conversar um pouco mais com ele. Se você é visitante pela primeira vez, a Hilda e o Marcos já estão indo para lá para o Celebrando. Visitantes, temos uma equipe, temos um presente para você se é a sua primeira vez. Se você quiser deixar o seu contato conosco, pequenos grupos, o Douglas vai te acolher. Estamos começando um pequeno grupo na Granja essa semana. Se você mora para aquele lado, tem interesse, um pequeno grupo para casais. Missões, a Nathalie e o Jefferson estão esperando você. Se você não teve a oportunidade de entregar o seu compromisso missionário, não vá embora sem passar lá e falar com eles. Daqui 2 semanas teremos um retiro do Celebrando a Recuperação. A Timinha já está ali esperando você.
se você quiser participar conosco em Campos do Jordão. Deus abençoe a sua semana. Dá um abraço em quem está perto de você. Vai em paz. Vai com Deus. Come on. Go put your vest on. Come on. Come on. As a matter of fact, go get all your stuff. Come on!